A paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Vamos começar o culto nessa tarde de hoje, né? Nessa tarde de hoje nós vamos começar o culto aqui, igual a data está mostrando aí, né? Vamos lá. Vamos aqui em Atos capítulo 4. Resumo do capítulo. As autoridades do templo trataram de investigar a multidão, que se juntara após a cura do coxo. Atos 3, Pedro e João foram então detidos para interrogatório, 4:1-4, quando os membros do Sinédrio se reuniram para investigar o caso, versículo 5-7. Pedro com intrepidez afirma que o milagre havia sido realizado em nome e no poder de Jesus, a quem vós crucificaste, versículo 8-12, o destemido. Discurso de Pedro deixou as autoridades perplexas, embora todos soubessem que Pedro e João realizaram um sinal notório. O melhor que podiam fazer seria ameaçar esses homens. Pedro, com intrepidez, afirma que o milagre havia sido realizado em nome e no poder de Jesus, a quem vós crucificaste, versículo 8-12. O destemido discurso de Pedro deixou as autoridades perplexas, embora todos soubessem que Pedro e João realizaram um sinal notório. O melhor que podiam fazer seria ameaçar esses homens iletrados e incultos para não mais falarem neste nome a quem quer que seja, versículo 3-17. Pedro e João, no entanto, não se deixaram intimidar. Versículo 18-22, depois de serem soltos, reunir a igreja para orar. Esse procedimento serve de exemplo para nós hoje em dia. Está cheio de louvor e expressões de confiança em Jeová, o que conduz a um pedido que, quando atendido, glorificará a Jeová verdadeiramente. Versículo 23-30, essa oração foi atendida. Versículo 31, a igreja unida pela fé, em amor, continua a testemunhar poderosamente a graça de Jeová. Versículo 32-37, versículo-chave 4:12, por que devemos pregar? Aplicação pessoal, a oposição sugere oração, não abandono da situação. Conceito-chave, nome P691, salvação P742, 744, 849, oração P181, 608, cheio do Espírito P709, dádiva P781. Destaque, os saduceus 4:12. Este partido assumiu a liderança da situação não somente pelos ensinamentos dos apóstolos, mas porque eles, com efeito, tentavam provar a ressurreição se referirem ao caso de Jesus. Essa facção judaica negava a ressurreição. A explanação de Pedro, 4:5-12. A defesa de Pedro foi o contra-ataque destemido. O milagre fora realizado em um nome, isto é, pelo poder de Jesus. Ele fora injustamente crucificado por vós. Isso prova que Jesus é de fato o Messias de Israel, a fonte de salvação. Nenhum outro nome, 4:12. Mais uma vez o nome é usado no sentido do poder ou da autoridade do próprio Jesus, a única fonte da salvação, o único capaz de perdoar os pecados, de prover nossa vida espiritual. Homens sem letra indoutos, 4:13. Segundo a lei judaica do século, era proibida a punição de uma pessoa iletrada em caso de réu primário, por presumir que agora, por ignorância. Por outro lado, se fosse uma pessoa instruída, seria punida em caso de reincidência. Esse dispositivo legal foi adotado nesse caso. Pedro e João foram advertidos e ameaçados. Ao insistirem em pregar Jesus, foram mais uma vez presos e açoitados. Atos 5:40. Não podemos deixar de falar, 4:18-20. Que modelo para nós, ousadia e intrepidez desses homens. Não podemos deixar de falar de que temos visto e ouvido, fazendo o que é certo em obediência a Jeová e não aos homens. A oração dos crentes, 4:23-30. A oração é um modelo em vários aspectos. Reconhece a soberania de Jeová, versículo 24-28. Jeová tem o domínio da situação. 2. Afirma a relevância da palavra de Jeová, versículo 25-27. Aplica o Salmo 2 à situação atual. 3. Pede capacitação, não auxílio, versículo 29. Os cristãos podem esperar pela oportunidade de partilhar do sofrimento de Cristo à medida que desenvolvem
a sua missão. 4. Se pedem pela ação de Jeová, versículo 30, Jeová é capaz de agir em nosso mundo por meio de milagres, tanto ocultos como visíveis. Prestou bem atenção nessa palavra aqui, meu irmão e minha irmã? Prestou bem atenção nessa palavra aí? Jeová é capaz de agir em nosso mundo por meio de milagres, tanto ocultos como visíveis. A vontade de Jeová, 4:28, no Novo Testamento, a vontade de Jeová se manifesta em vários diferentes significados. Ela pode se referir aos padrões de comportamento moral revelados por Jeová, pode se referir à orientação de uma pessoa para realizar um trabalho específico ou ainda moldar a vida de alguém. Não obstante, Jeová pode também se referir a um propósito fixo e inalterável. O que Jeová determinou deve e irá acontecer mesmo. A vontade de Jeová, no caso, é usada neste último sentido. João 67, 38, 40, Gálatas 1:4 e Efésios 1:5, 11 inclui outras passagens do uso da vontade de Jeová. Todas as coisas lhe eram comuns. 4:32, 37. Esta passagem já foi usada para fundamentar o comunismo cristão. Em vez disso, tratasse de um exemplo claro do conceito de ensino no Novo Testamento. Ninguém perde o controle de suas posses. Comunismo. Mas cada cristão se preocupa mais com as outras pessoas do que com seus bens materiais. Cristianismo. Que os valores demonstrados no modelo da igreja primitiva de Jerusalém possam dar forma a todas as nossas atitudes em relação à riqueza e aos outros. E agora é isso aqui mesmo, porque devemos pregar, porque tem que pregar a verdade. A verdade tem que ser falada sempre. Igual fala aqui, ó, essa oração foi atendida. A igreja unida pela fé, em amor, continua a testemunhar poderosamente a graça de Jeová, tá vendo? Em essa oração foi atendida. Então a oração tudo pode, né? Que a oração ele ouve aqui. Igual a oração daqui, ele ouve e responde com certeza. A oposição sugere oração, não o abandono da situação, exatamente. Porque tem pessoas que não ora, né? Aí abandona a situação, não faz oração, não clama, né? Acha que a oração está fraca, não conserta a sua vida, aí abandona a situação. Aí você perde a vitória, perde a bênção também, né? Por não orar direito, por não confiar. Porque quem não ora direito não está confiando em Jesus, não está confiando em Jeová, não está confiando no Espírito Santo, não está confiando nem em si mesmo. E como é que você vai resolver a sua situação, sendo que você abandona a situação? Não tem jeito, né? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Conceito-chave: nome, salvação, oração, cheio do Espírito Santo e dádiva. São tudo isso aí que nós aprendemos nessa tarde. E vamos agradecer, né? Vamos agradecer. Porque eu tenho que resolver as coisas também aqui, né? Que eu tenho que sair também na minha cidade, eu tenho que resolver as coisas aqui também, tanto para a minha vida como para a igreja, né? Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, abençoa esses meus inscritos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. À noite estou de volta com tudo. É isso aí. Fica na benção aí que eu tô na benção aqui.